Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com você um testemunho que eu vivi esses dias agora, semana passada, aqui em São Paulo, né? Que, como você mesmo sabe, eu me mudei pra cá tem pouco tempo, então, assim, não tô conseguindo postar vídeos aqui toda semana, mas agora eu estou me organizando para que eu volte a ser constante aqui nesse canal, porque eu creio que Deus tem um propósito nesse canal e eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas e transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E já quero começar contando que eu estou de casa nova de novo, gente. Eu me mudei de novo, vocês acreditam? Acabei de mudar para São Paulo e já me mudei para uma casa nova, né? Que o vídeo anterior eu estava em outra casa, mas é sobre isso que eu quero contar. Olha só, a casa que nós alugamos estava dando muita infiltração mesmo. O cheiro de mofo estava insuportável. E aí a Daphne estava ficando resfriada com muita constância, e aqui nesse tempo agora, que é inverno, é pior ainda, né, gente? Então, assim, essa infiltração estava até gotejando, quando chovia era bem pior. Só que quando a gente alugou a casa direto com o proprietário, a casa estava maravilhosa. Parecia que estava assim, né? Perfeita. E aí, é, Deus permitiu que eu alugasse essa casa, gente. Porque às vezes eu fico me questionando, sabe por quê? O Senhor sabia de tudo, eu orei tanto, tanto, tanto para Deus preparar uma casa boa para mim. Por que que essas coisas estão acontecendo? Mas eu quero te dizer, tudo tem um propósito, sabe? Então, eu não fiquei murmurando, não fiquei reclamando, mas às vezes vinha esses questionamentos. Mas eu seguia, né? É, seguia vivendo ali, orando, buscando. E, sabe, vou conversar com o proprietário e as coisas vai se resolver. E aí, gente, os dias passavam e tudo mais e não se resolvia. O proprietário não tava nem aí pra nada. E a casa só mofando. As minhas coisas também estavam mofando. E estava ficando cada vez mais insuportável de ficar ali naquela casa. Aí, poucos dias atrás, eu falei assim, ó, quer saber? A gente vai conversar com o dono, falar que não está dando certo ficar aqui. É, ele disse que a casa era muito boa, que a casa estava perfeita, em bom estado, e agora está acontecendo essas coisas. Então a gente vai conversar com ele, falar que não está dando para ficar, e vamos procurar um outro lugar para poder morar. Enfim, só, gente, que querendo ou não, mudança dá todo um desgaste na gente. Eu, particularmente, quando me falo em mudar, nossa, meu Deus, é juntar as coisas, é carregar, enfim. Dá um desgaste, né? E aí eu falei assim, mas enfim, eu preciso procurar uma outra casa. Aí fui procurar, procurei. E não achei, gente, nenhuma casa por aqui perto. Porque eu estava orando ao Senhor para poder conseguir uma casa perto da escola da minha filha, né? Que minha filha já está numa escola, já se adaptou, tá tudo certo. Enfim. E aí eu procurei por perto aqui, sabe? E não achei nenhuma. E aí, eu pensei comigo, meu Deus, talvez não seja da vontade do Senhor que a gente saia daqui. Talvez o Senhor quer que a gente aprenda alguma coisa com essa situação. A gente acabou de se mudar para São Paulo, né? E aí, a gente acabou de alugar essa casa, a gente já vai logo alugando outra casa. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que a gente está se precipitando? Será que o Senhor quer nos ensinar algo com isso? Enfim, e aí, mais uma vez conversamos com o proprietário falou que não tinha como arrumar, que era assim mesmo e tudo mais, enfim. Aí eu falei assim, chegamos à noite, eu e meu marido conversamos e a gente falou assim, ó, vamos orar e descansar o nosso coração, quando for da vontade do Senhor, que o Senhor prepare algo melhor pra gente, mas por enquanto vamos ficar aqui, né, vamos tentar olhar pro lado bom,
tentar driblar essa situação. Enfim, aí quando foi no dia seguinte, essa conversa foi à noite. No dia seguinte, eu a campainha tocou lá em casa. Quando fui ver, era a companhia de energia. Aí eu fui atender. Eles falaram assim: olha, eu vim é, desligar a luz da sua casa. Eu falei assim: calma aí, por quê? Aí ele falou assim: ó, o antigo inquilino tal está devendo X valor aqui dessa casa. E eles mandaram desligar a energia do imóvel. Eu falei assim: meu Deus, como assim? E aí o antigo morador, gente, estava com a dívida muito alta. O antigo morador saiu daquela casa onde a gente morava e deixou uma dívida muito alta de energia lá. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, vamos conversar com o proprietário para poder resolver, porque quem tinha que ter resolvido isso era o proprietário, porque ele, né, falou que ia entregar a casa em bom estado, tudo certinho pra gente, né? Então a gente foi lá. Como que eu ia adivinhar, gente, que o proprietário não estava nem aí pra nada? Aí eu fiquei muito surpresa com isso. A gente chegou lá, aí eu fui conversar com ele, olha, fulano, eles vieram cortar a energia daqui da casa, falando que o antigo morador está devendo X valor, e você disse pra gente que tava tudo certo, tava tudo, né, arrumado, tava tudo certinho aqui, o imóvel. Gente, aí foi uma confusão. Aí ele falou, você não pode. Começou a discutir, né, com os rapazes lá que veio desligar a energia. Falou assim, ó, você não pode desligar porque ela tem uma criança. E eu já fui lá, já resolvi e tudo mais. Aí os pessoal da companhia falou assim, não, não está nada resolvido e a gente tem uma ordem para desligar. E eu fiquei assim, gente, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Fiquei bem nervosa. Falei, meu Deus, que situação complicada, que situação chata. E aí, eu fui e falei assim, olha, se vocês têm que desligar, então desliga, é uma ordem, vocês não têm culpa, vocês precisam cumprir aquilo que é, eles mandaram você fazer, é o seu trabalho. Então desliga e depois eu vejo o que é que eu faço. Aí o proprietário, não desliga, a gente, a gente pode resolver isso de outra forma. Eu falei assim, não, deixa eles desligar, é o trabalho dele, deixa que eles desligam. E aí, gente, aconteceu uma situação muito chata mesmo. O proprietário foi e falou assim, ó, deixa que eu resolvo. Aí eu pensei comigo, ele vai resolver como? Ele vai lá na empresa, resolver todas essas questões de forma legalizada, né? Aí ele chamou os pessoal da companhia e falou assim, olha, eu te dou um valor para não desligar a energia da, da Mariana. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu ouvi e vi isso. Aí eu falei assim, não precisa disso, misericórdia. Gente, eu sou cristã, nós que somos cristãos, a gente tem que seguir os princípios da palavra de Deus. Então eu sabia que isso era errado. E eu não queria compactuar com essa situação. Eu falei assim, não, eu não aceito isso, não. Aí eu fui e falei assim, ó, eu vou subir, vou ligar pro Daniel. Nesse meio tempo ele ficou lá conversando com os caras da companhia elétrica e tudo mais. E sim, gente, nesse meio tempo, ele pagou para poder fazer isso, né? E aí, não quero dar muitos detalhes, mas foi isso que aconteceu. Aí eles desligaram a energia lá e depois ligou de novo. Aí eu vi que ele tinha, né, negociado com os caras lá. Eu falei, meu Deus, poxa vida, que situação, que situação. Aí eles falaram assim, ele falou assim, olha, ele falou na minha cara, eu paguei eles pra você não ficar sem energia aí. Eu falei, poxa vida. Aí eu me senti muito culpada, eu falei, meu Deus, o que eu poderia ter feito mais pra poder impedir essa situação? Eu fiquei me culpando, fiquei mal, fiquei chateada. Enfim, eu já tinha, gente, me conformado de ficar ali naquela casa. Tinha me conformado de ficar ali naquela situação até Deus preparar, né? Tipo, quando Deus preparar, eu saio daqui.
Mas aí a gente sentiu, você olha, tem muita coisa errada acontecendo aqui nessa casa. Essa casa não tá legal, não tá de forma legalizada, tem alguma coisa errada, não é bom a gente ficar aqui. E aí, gente, o que acontece? Eu até liguei, conversei com a minha terapeuta, falei assim, olha, aconteceu isso e isso aqui, eu tô me sentindo culpada, porque eu não consegui impedir essa situação. Ela falou assim, olha, acalma seu coração, Deus sabe que você não é assim, que você não compactou com essa situação, você tentou impedir, mas não conseguiu, mas o problema não é seu, o problema já estava desde lá de trás. Você chegou nessa casa, você não sabia de todo esse rolo. O problema é com o proprietário, com os pessoal da companhia lá, é ele que agiu de forma errada. E aí, o que eu fiz? Eu entrei pro quarto, ajoelhei e fui orar. E eu chorei muito diante do Senhor. E aí eu fui e falei assim, Deus, eu já estava conformada de continuar aqui nessa casa do jeito que tá. Porque eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus, sabe? E aí eu fui e falei assim, Senhor, se for da tua vontade que a gente saia daqui, amém. Mas se o Senhor quer que a gente continue aqui, que tudo isso se resolva. Eu não quero ficar aqui debaixo de. Não sei como que vocês falam aí, mas a gente tem um hábito de falar assim de trambicagem, pessoas trambiqueiras. Eu não quero ficar debaixo de uma situação dessa. Eu não vou ficar em paz. Aí eu fiquei sem. Gente, eu perdi a minha paz. Eu falei, meu Deus do céu. Como que eu vou ficar num lugar desse jeito? E aí, gente, eu fui e falei assim, Deus, eu tava muito mal. Isso foi numa sexta-feira, eu estava muito mal. Chorei diante do Senhor. Falei, Deus, se for da tua vontade, amém. Que a gente continue aqui, que o Senhor nos ajude a resolver toda essa situação. Mas se não for, que o Senhor abra as portas, que o Senhor mostra pra gente uma saída, um outro lugar, não sei. Mas por favor, me dê um sinal da tua bondade, porque eu não sei mais o que fazer. Porque no dia anterior, gente, eu procurei tanta casa e não achei. Aí, enfim, a gente tinha acabado de vir pra cá e com todas essas questões, eu falei, meu Deus, que loucura! Tudo isso que tá acontecendo. E aí, nesse mesmo dia, aí eu ajoelhei, orei, falei com o Senhor e falei, Deus, me dê um sinal da tua bondade. Isso foi de manhã, entreguei, sabe? Continuei meu dia trabalhando, fazendo as minhas coisas. Quando chegou no final da tarde, gente, a imobiliária entrou em contato comigo. E eu nem sabia que eu tinha, no dia anterior, mandado mensagem procurando casa. Ela já não tava nem lembrando mais. Ela entrou em contato comigo, me mandou o link do imóvel onde eu estou agora, me mandou o link dessa casa, pediu para mim olhar. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tava nem esperando por isso. Eu falei assim, Senhor, isso é de ti? Aí comecei a orar para saber se era do Senhor mesmo. Eu estava sentindo muita paz no coração. E aí, é, eu fui, marquei visita com eles logo na parte da tarde, né? No mesmo dia consegui visita para vir aqui olhar a casa e tudo mais. E aí, gente, olha só, a casa que eu estou morando é na mesma calçada, é na mesma avenida aonde eu estava morando mesmo. Eu só mudei de casa, mas eu continuo no mesmo bairro, na mesma avenida, continuo perto da igreja, perto da escola, que a minha prioridade é morar perto da igreja e morar perto da escola. E Deus. E assim, no dia anterior eu procurei tanto, 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 e a casa estava bem do lado da outra casa. Só que de forma legalizada, tudo certinho, tudo alinhado, sabe? Tudo arrumadinho. Eu tô amando aqui essa casa. E aí, voltando aqui pro testemunho, eu fiquei admirada quando eles me falaram que a casa era aqui, ó, na mesma calçada, no mesmo lugar. Aí eu vim visitar. Aí logo no primeiro, assim, no primeiro dia que eu vim aqui, eu já gostei. E aí eu fui, o meu marido conversando, se alinhamos e tudo mais, a gente passou os documentos tudo pra lá, pra imobiliária, né? E aí eles falaram assim, olha, agora tem que esperar pra ver se eles vão aprovar, sabe? E tem toda essa democracia. Aí eu falei assim, meu Deus, se for da tua vontade.
que seja aprovado, mas se não for da vontade do Senhor, que não seja aprovado. Só que há muito tempo eu estava orando e eu já estava sentindo paz no meu coração. Gente, aí ela foi, falou assim: até segunda-feira deve ser aprovado. Na mesma hora, os documentos lá foi aprovado, gente. Na mesma hora e no mesmo dia, a gente conseguiu resolver as questões aqui dessa casa. E foi impressionante. Então, eu conversei com a irmã da igreja e ela ficou impressionada com tudo que aconteceu, com tudo que Deus fez na nossa vida, tão de repente, tão rápido. Então, num dia eu estava assim, meu Deus, sem saber o que fazer, e já no outro dia Deus já tinha me dado a solução. Deus já tinha resolvido tudo para mim, né? E olha só, o que eu aprendi de tudo isso, que a gente veio, às vezes alugar a casa direto com o proprietário seja uma forma legal, seja melhor. Só que outro dia na pregação eu escutei: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é luz. Então, eu achei que, nossa, tava tudo certo, cara, gente boa, colocou a gente, conseguiu um lugar bacana. Mas por trás, ele tinha uma máscara. Por trás não era nada disso que a gente estava pensando. E Deus testou o meu coração. Eu podia, gente, ter ficado naquela casa abaixo de suborno. Eu tô aqui, não tô pagando energia, não tô pagando água mesmo. Tá tudo bem. Mas eu não aceitei, eu não compactuei com isso. Eu não senti paz no meu coração enquanto eu não saí de lá. Não tô em paz com isso. Ficar numa casa que as pessoas, assim, sabe, leva a vida assim, de qualquer maneira, abaixo de suborno e trambicagem ali, enfim. Não sei como é que é a vida dele mais a fundo, mas deu pra entender como que é a conduta dele. E eu não queria compactuar com isso. Pra muitas pessoas isso não é nada, gente, tá tudo bem, mas pra mim não. E a irmã foi e falou comigo, falou assim: olha, Deus honrou a sua atitude, Deus honrou a sua fé, que você a todo momento confiou que Deus, tirando você dali ou não, Deus ia resolver, Deus ia abrir as portas em algum momento, que Deus estava cuidando de tudo aquilo, né? E eu tirei isso como lição, gente. Nós precisamos estar sempre alinhados com o princípio da palavra de Deus. Precisamos estar sempre alinhados com a vontade do Senhor. Sempre em oração, sempre se blindando, se respaldando, declarando a palavra de Deus. Eu estou sempre declarando a palavra de Deus. Eu declaro Efésios 6. Me revisto de toda a armadura de Deus. O Salmo 91, o Salmo 23. Eu tenho declarado a palavra do Senhor. E demais aqui a palavra de Deus. Estou sempre declarando a palavra de Deus. E eu quero te incentivar a fazer isso hoje. Esteja sempre declarando a palavra de Deus. Esteja sempre buscando ao Senhor. Esteja sempre orando. Porque o dia mal vem para todo mundo, né? A palavra de Deus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então a gente precisa estar preparado para esses dias maus. A gente precisa, assim como um soldado, ele precisa ter todos os equipamentos para ir à luta, porque o soldado não pode ir com a blusinha assim, com um chinelinho no dedo para lutar. Ele precisa ter toda a armadura, precisa ter todos os equipamentos. E assim, a nossa vida espiritual, no mundo espiritual, é assim: a gente precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E se você tiver o coração obediente, um coração alinhado, cumprir os princípios da palavra de Deus, você olha para a situação e fala assim: isso aqui não é para mim não, eu não aceito, isso não agrada o coração de Deus. Aquela rodinha ali não é para mim. Eu não posso estar naquela rodinha, porque isso não agrada o coração de Deus, não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deus honra, sabe? Deus honra a sua obediência, Deus honra as suas atitudes. Você está ali cumprindo os princípios da palavra de Deus, sabe? Então, outra coisa também: Deus, ele é pai e ele sabe o que tem de melhor para cada um de nós. Ele não quer que você fique numa situação que vai te prejudicar. Infelizmente, aquela casa estava numa situação tão ruim, gente, que estava prejudicando a gente, sabe? E Deus, ele nos ama tanto, ele cuida da gente. Ele sempre tem um escape, um melhor. Por que que Deus nos colocou ali naquela casa? Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Por que que ele nos colocou ali? Eu acredito
que foi para trabalhar mesmo o coração, a minha fé. Como que eu ia me posicionar? Como que eu ia me comportar diante dessa situação, sabe? Então, muitas das vezes, a gente passa por situações difíceis que a gente não consegue entender muito bem na hora, mas depois a gente entende. Tudo tem um propósito. Todas as situações de dificuldade, situações ruins, vêm para nos ensinar e nos fortalecer. Eu saí dessa situação com ensinamento e com a minha fé mais forte, sabe? Eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei que eu posso confiar em Deus. Se Ele me livrou dessa situação, se Ele me ajudou nessa situação, Ele também vai me ajudar em demais situações que vai surgir, vão acontecer, né? E Deus é tão maravilhoso, gente, que Deus preparou tudo de forma tão linda. Deus preparou pessoas para nos ajudar. Teve um irmão que ele é um pastor, né, que a gente conheceu há pouco tempo agora, um casal maravilhoso. Ajudou a gente, tava com dor na lombar, gente. E Deus, assim, sabe, nossa, Deus é maravilhoso. Ele conseguiu ajudar a gente, mesmo com dor na lombar, ele ajudou a gente. Ajudou o Daniel a trazer as coisas, porque como é na mesma calçada, a gente nem gastou caminhão, carro para poder fazer a mudança não, né? Então eles vieram carregando as coisas mais pesadas e eu carregando as coisas que estavam no meu alcance. E Deus abençoou esse casal para nos ajudar, né, com essa logística. E eu louvo a Deus pela vida deles, glorifico a Deus pela vida deles, sabe? E, gente, me emociono com os cuidados que Deus tem. Eu poderia ter pensado também assim, acabei de me mudar para São Paulo. Por que que eu tô passando por essa situação? Pra que que eu vim pra cá? Sabe? Poderia ter chutado o balde e deixar pra lá. Mas não, tudo tem um propósito, sabe? E hoje eu conto esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu tô, assim, muito emocionada com tudo que Deus fez e com tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu sinto a presença de Deus aqui agora. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui agora. E eu sinto que esse vídeo vai tocar o seu coração e vai tocar muitas vidas. Porque muitas das vezes a gente acha assim, cara, o que vai ser da minha vida agora? Eu não tenho mais saída, mas a nossa saída é Deus. A nossa saída é Jesus Cristo. O que seria de nós sem o Senhor Jesus? Sabe, muitas das vezes eu pensei, meu Deus, eu não tenho saída. Então, quando você chega nesse ponto que não tem saída, você pode ter certeza que Jesus Cristo, ele vai chegar no momento certo, ele nunca atrasa, ele nunca falha. Ah, ele é fiel para poder cumprir aquilo que nos prometeu, sabe? E ele chega na hora certa, com um escape, com um livramento. Deus jamais vai te deixar numa situação que você não possa suportar, sabe? Ele é pai, ele nos ama, ele cuida da gente, ele tem o melhor pra gente. Então, assim, eu tô muito em paz agora aqui nessa casa. Glorificar a Deus a todo momento por este lar, sabe? É uma casa simples, mas é uma casa cheia da presença de Deus. Eu creio que o Senhor Jesus habita aqui dia e noite. Essa casa é uma casa de oração. E eu glorifico ao Senhor, sabe, por tudo isso. Eu sinto paz aqui. Eu tô muito feliz que agora a gente tá de forma tudo certinho, legalizar tudo certinho. A gente não tá abaixo de suborno. Enfim, e Deus é maravilhoso. E Deus também, gente, ele não aceita esse tipo de coisa. Então, ele não ia permitir que a gente ficasse naquela situação. A não ser que eu me rebelasse, não, vou ficar por aqui mesmo. Mas não, Deus viu que eu não concordasse, então ele falou assim: é isso aí, filha, não aceita isso não, porque eu tenho o melhor pra você. E Deus tem o melhor pra você. Sempre. Deus tem o melhor para você. Se você está passando por uma situação difícil, complicada, que você acha que não tem saída, não perca a sua fé. Corre para o quarto, se ajoelha, ore ao Senhor, entrega diante tudo diante do Senhor, sabe? Nos pés de Cristo. Chore se tiver de chorar. Clame ao Senhor, jejua, não desista, ore sem cessar, porque Deus ele vai trazer a solução, a resposta, um escape, seja qual for a situação do seu problema. Você acha, ai, Mari, mas você nem imagina o que eu tô passando. Eu não imagino mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe o seu coração. Mas continue posicionado em oração, em fé, em jejum, sendo obediente, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, porque o resto Deus faz, Deus vai cuidar. E para poder finalizar, eu quero ler aqui
Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de causar dano e prejuízo. Planos de vos dar esperança e um futuro. Em um futuro melhor. Na minha versão fala em um futuro melhor. Nas outras versões fala um futuro. Mas Deus, olha só, Ele tem planos de fazer você prosperar e te dar um futuro. Deus já te vê no futuro. Deus já te vê lá na frente. Hoje você está aqui pensando, eu não sei como que eu vou sair dessa situação. Mas Deus sabe. Deus já está vendo lá na frente você louvando, agradecendo Ele, você prosperando, você feliz, agradecendo. Deus já te vê lá na frente. Porque os planos de Deus, gente, não são de mal. A palavra de Deus diz. E que você possa meditar nessa palavra hoje. Que os planos de Deus não são de mal e nem de causar dano. Jamais Deus vai querer te prejudicar. Jamais Deus vai te colocar em situação para você sair prejudicado, para você sair envergonhado, para você ficar mal. Jamais. Ele é Pai e Ele tem planos de paz e prosperidade para as nossas vidas. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus. Creia nisso. Jamais se submeta em situações que não agradam o coração do Senhor, que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, tá? Em nome de Jesus, que você possa guardar no seu coração esse testemunho. Foi algo assim, até hoje eu estou impactada com o que Deus está agindo na nossa vida, está trabalhando. Deus, eu sinto Deus comigo todo momento. E não posso negar. Que às vezes a gente fica meio assim, meu Deus, diante das situações, sabe? A gente fica meio assim, será? Sabe? Mas ao mesmo tempo eu já repreendo esses pensamentos, porque eu sei que Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando vier esses pensamentos de desânimo na sua mente, essas dúvidas, já repreende na mesma hora, porque Deus, Ele é fiel. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é poderoso, né? E Ele é o Deus do impossível. Pode ter certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele prometeu pra gente que estaria conosco todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está aí com você. Deus está aí com você neste momento. Passando por essa luta, passando por essa prova, seja qual for. Deus está contigo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que esse vídeo possa, gente, alcançar milhares de pessoas. Mas eu conto com você para me ajudar com isso, tá? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Curte, comenta, sabe? Se você tem um testemunho aqui também, pode deixar aqui nos comentários, pedido de oração, deixa aqui. E vamos juntos fazer esse canal crescer, porque eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas e edificadas através desse canal. Eu sou só um instrumento de Deus e eu vou ficar muito feliz de ver as pessoas se rendendo ao Senhor através desse canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique com Deus e até a próxima.